ninguém para o Mengão. O Flamengo embalou, semifinalista agora da Copa do Brasil, com direito a golaço do Pedro. Espetacular a vitória do Flamengo em cima do Atlético Paranaense. Foi uma vitória magra, 1-0, mas com direito a golaço. Só o golaço valeu o ingresso. O Flamengo está voando. Semifinalista da Copa do Brasil, semifinalista da Copa Libertadores da América e está na disputa do título do Campeonato Brasileiro. Que vem o Palmeiras agora, hein? Que vem o Palmeiras, porque o Mengão está embalado. E nós vamos reagir aqui os comentaristas do programa Jovem Pan Esportes falando sobre essa grandiosa vitória do Mengão. Até o Vampeta se rendeu ao Flamengo. Até o Vampeta teve que se render ao Flamengo e nós vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal. Mas antes, nação, já chega deixando o seu like. Vamos bater uma meta juntos aqui de 3.000 likes para esse vídeo. Nação, hoje é dia de festa, de comemoração. Então, chega deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações. Se você não é inscrito ainda, então tem alguma coisa errada, porque aqui é Flamengo. Como você é flamenguista e não está inscrito no canal, se inscreva agora, ativa o sino das notificações e bora reagir a esse vídeo. Créditos eu deixo ao canal Jovem Pan Esporte, link na descrição como créditos, e deixe o seu comentário aqui embaixo. O que você achou da vitória do Mengão? É uma vitória para embalar até o final do ano e levantar uma taça esse ano? Escreva nos comentários e escreva também de qual localidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, escreve aí nos comentários pra gente ver aonde tem torcedor em festa do Mengão. Bora reagir mais um vídeo aqui no nosso canal. Outra coisa, Bernardo Ramos, eu tô me sentindo Vitor Pereira. Por quê? Porque eu só pergunto pro torcedor, pros jornalistas, vocês já viram minha conta bancária? Eu só ganho dinheiro. O Nilson César agora me deve 500. Eu não paro de ganhar dinheiro na Jovem Pan. É hora extra, é salário, é merchan e tem os bobos pra encher meu bolso. Vai. Então, assim como o Vitor Pereira, Tico, eu pergunto, já viram minha conta bancária? Eu tô tirando onda, Bernardo Ramos. O Nilson César falou que o Atlético Paranaense ia passar em casa e me chamou. O Nilson César não tava elogiando o Filipão aqui até outro dia? É isso. No bate-pronto. Eu ganhei mais 500. E Bernardo Ramos, em momento nenhum, o Atlético Paranaense do Filipão ameaçou o Flamengo em casa. Não jogou, meteu a porrada o tempo inteiro e o Flamengo teve o jogo sob controle. 18 faltas do Atlético Paranaense contra 6 do Flamengo. Ganhou o time que jogou mais futebol, que teve mais posse de bola, que finalizou mais, ganhou o melhor time. Aliás, no agregado do Dorival Júnior e Filipão, em 3 jogos, 6-0 pro Dorival Júnior, em 3 jogos no agregado, né? 6-0, ou seja, o time do Flamengo tá voando. No segundo tempo, no início do segundo tempo, ali nos primeiros minutos, jogou por música. Foi nesse momento em que o Pedro fez o gol, aproveitando a assistência do Rodinei. Aproveitando a assistência do Rodinei. Ele nem esperou eu falar. Eu quero ouvir você e Mauro César. Eu quero ouvir. O Mauro César vai ficar louco quando eu falar. Mas, ó, mais uma atuação excelente do Rodinei, hein? Teve alguns, começa a falar também, tem alguns pormenores. Ele vai entregar. O cara tá jogando teve pormenores. Teve, inclusive, uma tentativa de cruzar uma bola ali no primeiro tempo, no campo defensivo do Flamengo, que a bola foi pra fora, tá? Um lance bizonho do Rodinei. Mas, de fato, deu uma bela assistência, foi um belo cruzamento pro golaço do Pedro. Como eu disse, o Flamengo jogou por música aí nos primeiros minutos do segundo tempo. Foi suficiente para derrotar o time do Atlético Paranaense, com o Filipão depois, né, colocando ali atacantes, cruzando bolas sobre a área. O Flamengo soube se defender muito bem, com boas partidas de Léo Pereira e Fabrício Bruno, e acabou conseguindo a classificação. Mas essa atuação do Flamengo e também do Filipão, eu acho feio você ser tão covarde dentro de casa, Bruno. O Atlético não jogou bola. O Atlético deu porrada o tempo inteiro. O Atlético não ameaçou o gol do Santos e deixou o Flamengo dominar completamente o jogo. Eu não esperava nada muito diferente, né? Mas é feio. Sim, viu? Mas o Filipão joga assim desde sempre, né? Ganhou muito, tem, claro. O Filipão é um dos técnicos mais vencedores da história do futebol brasileiro. Um cara que tem uma carreira muito respeitável, mas ele sempre jogou dessa maneira, né? E nunca se preocupou em jogar de outra forma.
O próprio Tite mesmo era um treinador mais defensivo e se preocupou em evoluir ofensivamente. E melhorou, evoluiu já no Corinthians de 2015, por exemplo. Não falar de seleção porque é outro nível de jogador que ele tem na mão. Mas o Felipão nunca se preocupou em jogar de outra forma. Ele joga assim, muitas vezes deu certo, outras vezes não deu, mas ele joga assim desde sempre. Então eu não esperava o Atlético muito diferente do que foi. No primeiro tempo travando bastante o jogo, levando o jogo muito pro físico, e ele conseguiu levar o jogo mais pro lado físico no primeiro tempo, que é o que ele queria fazer. Aí no segundo começou tomando uma pressão forte, o gol saiu no lado direito com o Rodinei, um golaço do Pedro, mas ali começou a ter espaço. O Rodinei, antes do cruzamento, ele teve uma chance que ele bateu, a bola foi para fora. Então o Flamengo começou a achar espaço e fez o gol. Teve a chance de matar com o Gabigol, sem goleiro, chutou a bola na trave, numa assistência também do Pedro, e por isso que teve... Não chegou a ser um sufoco, né? Mas fica aquela coisa no final, um golzinho empata tudo. Aí o Atlético jogando bola para dentro da área, e um lance desse podia arrumar um empate e levar para os pênaltis. Mas foi muito merecida a classificação do Flamengo. O Flamengo jogou mais. Não foi um jogo brilhante do Flamengo, até porque hoje o Atlético conseguiu marcar melhor do que no Maracanã. No Maracanã o Flamengo teve várias oportunidades, hoje não teve tantas. Foram 13 hoje. 13, né? No Maracanã foram 22. Então hoje o Atlético marcou melhor, mas o Flamengo no confronto mereceu passar. Já era para ter feito vantagem no Maracanã, não conseguiu, e hoje também foi melhor que o seu adversário. Bernardo Ramos, falando aí sobre essa situação do Pedro, né? Impressionante a fase do Pedro no Flamengo. Foi elogiado pelo Tite, provavelmente vai estar nesses amistosos miguéis aí que a CBF arrumou para a seleção brasileira. Provavelmente ele vai estar, vai conseguir ser testado e quem sabe ir para a Copa do Mundo. E outra coisa também pra gente falar desse jogo, né, Bernardo, que você chegou a tocar no assunto. A fase do Rodinei. Uma assistência muito bonita pro gol do Pedro, porque era um cruzamento difícil, que ele chega com a bola no limite ali na linha de fundo, e é um jogador que é muito criticado. Até a gente mesmo, você, o Mauro, comentam, calma, o Rodinei uma hora ele vai entregar. É verdade. Mas é um cara que tem que se valorizar essa boa fase dele, até porque foi fundamental no gol também, com um belo cruzamento pro Pedro, né? Ofensivamente ele vai muito bem. Eu não discuto o futebol do Rodinei ofensivamente. A questão é defensiva, né? Até hoje ele segurou uma onda legal ali no segundo tempo, no primeiro tempo não, né? O Abner e o Teranza atacaram muito o lado dele, ele teve uma série de problemas, teve problema de saída de bola e tal. Mas, no geral, foi mais uma boa atuação do Rodinei. Sobre o Pedro, vai lembrar que o Kleber Xavier e o César Sampaio, que o César Sampaio é uma espécie de coordenador ali da seleção brasileira, e o Kleber Xavier é auxiliar o Juninho é o coordenador, né? O César Sampaio é auxiliar também. O Kleber... É tanta gente ali na seleção brasileira que também é o filho do Tite, auxiliar e tal, aquela coisa toda. Mas resumindo tudo isso aí, o César Sampaio e o Kleber Xavier estavam na Arena da Baixada e viram Pedro numa noite espetacular. A questão do Pedro da seleção brasileira o Vampeta sabe disso melhor que eu. É um jogador que pode mudar a forma de a seleção atacar. Não acho que seja titular ou tenha cancha para isso, nesse momento, pelo menos, para ser um titular, mas com a convocação de 26 jogadores, é um centroavante, é um cara que pode mudar a forma de a seleção jogar. Porque como o Brasil joga hoje? Deve jogar com o Rafinha na ponta direita, Vinícius Júnior na ponta esquerda, e Neymar trocando de posição ali com o Paquetá no meio, né? Ou seja, não existe ali um jogador, um centroavante típico de área, um cara para receber um cruzamento, meter uma bicicleta, como ele fez hoje, ou fazer um gol de cabeça e tal. Então, em determinado contexto do jogo, ele pode ser importantíssimo, né? Quem é o concorrente dele na seleção? Matheus Cunha. Só que o titular no Atlético agora é o Morata, né? Inclusive o ataque do Atlético na vitória sobre o Getafe aí no final de semana foi Morata e João Félix. Aliás, o João Félix jogando muito. Então eu não consigo enxergar o porquê de o Pedro não ter oportunidade para ser esse cara, o atacante, para mudar a forma de a seleção atacar. Falar que ele vai mudar o resultado de um jogo, aí é um exercício aqui de mandinar, não dá pra gente fazer isso. Mas é um cara que pode mudar a forma de a seleção atacar e dependendo do contexto da partida, um jogo mais truncado, e o Brasil vai ter um jogo contra a Suíça, que deve ser um jogo um pouco mais travado e tal, ele pode ser um jogador ideal para entrar e mudar a forma de a seleção atacar. Ô Vamp, números do Pedro, já a gente vai chamar o Rodrigo Viga também lá no Rio de Janeiro. Números do Flamengo do Dorival Júnior. São 20 jogos, 15 vitórias. São 20 jogos, 15 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Sendo que uma derrota foi pro Internacional, que ele chega indo pro jogo. Ele não deu um treino antes daquela partida. Então eu nem contaria. Aí você coloca 15 vitórias, 1 empate,
4 derrotas, sendo que a gente considera 3. Porque no Internacional não era ele o treinador, ele só estava no banco de reservas. É impressionante o que o Dorival vem fazendo, eu mesmo, né? É o famoso chupa pilhado. Que eu dizia, o Dorival é um bom treinador, mas não acho o ideal pro Flamengo nesse momento. Acho que seria melhor um treinador de mais peso, como Jorge Jesus, Leonardo Jardim. Ele chegou, em 2 meses, faz um belíssimo trabalho. O Flamengo titular e o Flamengo reserva, com o mesmo padrão de jogo, ofensivos, marcando pressão na frente. E por outro lado, Vamp, se decepcionou um pouco a postura do Filipão. Que a gente fala muito do Filipão, que recuperou esse Atlético Paranaense, realmente tá brigando no topo do Brasileiro, mas também que abdicou muito de jogar futebol hoje, Vamp. Dorival, desculpa. O Dorival não inventa, né? Ele chega, posiciona os jogadores na sua devida posição, né? Coisa que o Paulo Souza não estava fazendo, utilizando o Everton Ribeiro e o Marinho como laterais esquerdos. Não gostava de o Marinho jogando pro outro lado. O Pedro ganha a oportunidade com o Dorival, lógico, com a lesão do Bruno Henrique. Manteve, jogadores importantes voltam a jogar bem. Everton Ribeiro, um deles. Gabigol mais feliz, né? Quer dizer, o Flamengo retoma aquilo que se esperava no começo da temporada. Ainda mais com chegada de reforços, compra do Everton Cebolinha, chegada do Vidal, o Pulgar, ainda não estreou, o Varela, que eu acho que esse aí não vai estrear mesmo. Do jeito que você tá falando aí que... O Rodinei tá jogando bem, Ivan. Jogando bem, né? Está jogando bem, o que não significa que seja um bom jogador. Mas ele tá jogando bem. Bernardo, a gente não pode também ficar assim, ó, vamos supor, o Rodinei joga 50 partidas boas. Aí no dia que ele falar, viu que ele ia falhar, um jogador de defesa em algum momento vai falhar. O Léo Pereira, né, voltou a jogar bem. Você vê que o Fabrício Bruno tava, você mesmo falou aí, jogou bem, né? Sim. Tem o Davi Luiz, ó, ainda tem o Pablo e tem o Rodrigo Caio, quer dizer, o Flamengo muito bem servido de zagueiro. O que não pode é você esperar ter o ônus de a gente tá todo dia aqui, ó, comentando jogos do Flamengo, do Corinthians, e você fala assim, o cara joga bem 10 jogos. Uma hora, alguém vai ramelar. Um perde um pênalti, um erra numa saída de bola, um não faz o gol, o goleiro sai mal, isso tudo. Então o Rodinei, eu acho que ele vai renovar. Eu falei, ó, voltou a jogar bem. Como é que o Vidal chamou ele de quê mesmo? De... E aí, ação, o Flamengo deve renovar com o Rodinei? Escreve aí nos comentários aí. Mas assim, a chegada do Dorival mudou muito. Botou, já posicionou os jogadores no lugar que tinha e se prepara para domingo, jogão, hein? Eu acho que ele vem com a cavalaria ali mesclada. Se ninguém tiver sentindo nada e tiver ambição, o titular vai dizer assim, ó, queremos jogar domingo contra o Palmeiras. Será? Eu acho que sim. A Copa do Brasil joga o time completo. Não digo todo mundo, um que tiver... Óbvio. Mas se tiver mais inteiro, joga. E o Copa do Brasil é quarta que vem de novo? Já é semana que vem. Então, acho que a cavalaria lá que o Vamp fala. A cavalaria é o Arrascaeta, o Everton, o Gabigol, o Pedro. Jogou esses 4 aí. Se jogar esses 4, pode encaixar o resto tudo. Esses 4 fazem a diferença. Você acha que atrás dá pra você se botar uma zaga mista? Se botar esses 4 aí, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, você pode botar Mateuzinho, Varela de um lado, você pode botar os dois... Fabrício Bruno, Pablo... Pode revezar ali, aí no lugar do Felipe Luiz. O Davi Luiz, que não jogou os dois últimos jogos. Não, pode. Esses 4 são os 4 cara fera, é o pulmão. É igual a coisa do Palmeiras. O Palmeiras é você pegar Dudu, Rafael Veiga, Gustavo Gomes, e eu digo nem o Scarpa, que começou a jogar agora, voltou a jogar bem, o Rony. Tem alguns jogadores ali que... Você vê que o Luan não joga mais, mas tá jogando bem o Murilo, né? É isso aí, pessoal. Então deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal, deixa o seu like e nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo.